Boa noite, pessoal. Continuando então nosso curso de física, né? Vendo a parte de vetores hoje, tá? Então a primeira coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte: tem grandeza física que tem direção e sentido, né? E tem outros que você não precisa ter direção e sentido. Então, por exemplo, massa. Massa é um valor numérico e unidade. 2 quilogramas. Tá determinado, você sabe exatamente o que é. Em compensação, se eu falar assim, olha, tem um deslocamento de 1 quilômetro, você vai querer saber, bem, mas qual que é a direção, qual que é o sentido? Então esse tipo de grandeza, ele é chamado de grandeza física vetorial. Então vamos ver aqui na apresentação, olha, você tem, né, a grandeza física escalar, né? Então um exemplo é tempo, outro vai ser massa, trabalho, não tem direção e sentido, intensidade de corrente elétrica, né? São todas grandezas escalares, sem direção e sentido. Grandeza física vetorial. Então você vai ter lá, né, força, deslocamento, velocidade, aceleração, campo gravitacional, campo elétrico. São todas grandezas que, para você definir corretamente, você tem que dar direção e sentido. Então, por exemplo, eu vou falar qual que é o meu peso. O meu peso, né, primeiro, a unidade de peso, a unidade de força, então é em Newton. Né? Se a minha massa é de 50 kg, né, eu tenho que peso é igual a massa vezes gravidade, 50 vezes 10 que é a gravidade, então vai dar 500. Então meu peso vai ser de 500 newtons. Tá, essa é uma parte da informação, isso é a intensidade. O vetor força-peso tem direção e sentido, então você tem que falar, olha, vai ser de 500 newtons, né, na vertical e para baixo. Aí você acabou descrevendo corretamente o vetor. Né? Não basta só falar os 500 newtons, né? Ainda que todo mundo saiba que peso só pode ser para baixo, né? Peso de um objeto, tá bom? Vamos passar para o próximo ponto aqui. Tá. O que normalmente a gente faz para poder operar de uma forma mais simples é definir no sistema de eixos um vetor que tenha uma unidade em cada um dos eixos. Aqui no caso eu estou falando em 3 dimensões, então você vai ter eixo x, y e z. O vetor de uma unidade no eixo x eu vou chamar de i, né? De uma unidade no eixo y eu vou chamar de j, de uma unidade no eixo z eu vou chamar de k. Qualquer vetor, um vetor v, por exemplo, vai ser uma soma de i, j e k. Então aqui eu tenho a vezes i, b vezes j, c vezes k. Então veja, ó, é esse a vezes i, esse é o B vezes J e aqui é o C vezes K. Na hora que eu somo esses três, eu tenho o vetor V. Né? Então, é trabalhar com as componentes perpendiculares, componentes ortogonais do vetor. Tá bom? E aí, se você está usando as componentes, tanto a adição como a subtração, passa a ser algo muito simples. Né? O que você faz é somar as componentes. Tá bom? Então, por exemplo, você tem um vetor A, ele tem uma componente, né, no eixo x e tem uma componente no eixo y. Né? Tá aqui o vetor A. E o vetor B tem uma componente no x e no eixo y. Você soma componente com componente. X com x, y com y. Tá? Isso tá aqui, ó. Você tem o vetor A, o vetor B, aqui está o vetor soma. Repare, ó. É AX mais BXI, quer dizer, são as componentes que você tem no eixo x. AY mais BYJ, são as duas componentes que eu tenho aqui, no eixo Y. AZ mais BZK, são as duas componentes que eu tenho para o eixo Z. Tá? Então basta você somar componente com componente. Tá bom? Na subtração é só você pensar que é a soma do vetor oposto. Então você tinha o vetor B, o que é o menos B? Menos B é o cara que é igualzinho, só trocou o sentido. Mesmo tamanho, mesma direção, mas o sentido oposto. Então você põe o sinalzinho de menos. Então ficaria AX menos BX, AY menos BY, AZ menos BZ. Tá legal? E aí você tem as componentes. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui, né, e mostrar inclusive uma outra maneira que você tem para estar trabalhando. Né? Então, que existe uma outra notação para isso. Eu vou mostrar agora nessa parte de multiplicação de um vetor por um número escalar real. Então veja, ó, por exemplo, quando você vai pegar, né,
o vetor W, ele é um número alfa vezes o vetor V, e você tem lá o vetor V, que é AI mais BJ mais CK. Então, o que é o vetor W? Vai ser o alfa vezes o A, o alfa vezes o B, né? O alfa vezes o C, cada um multiplicando a sua componente. Então, deixa eu representar isso na lousa, que eu acho que vai ficar um pouquinho melhor isso, né? Então, o que você tem aqui? Você tem lá que o vetor V é AI mais BJ mais CK. Bom? E eu sei que o vetor W, ele é alfa V. Quer dizer, é a alfa que multiplica isso aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a distributiva, olha. Esse alfa está multiplicando cada uma dessas componentes, né? Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar alfa AI mais alfa BJ mais alfa CK. Tá? Agora, essa notação, você pode perceber que é uma notação um tanto quanto carregada. A gente poderia fazer isso de um jeito talvez mais simples. Tá? Então, ó, vou apagar aqui. Como eu sei que o vetor unitário no eixo x é o vetor i, né, no eixo y, j, e no eixo 0k, então eu escrevo que o vetor v, ele é a, b, c, ai mais bj mais ck. E o vetor w, que é alfa v, é igual a alfa a, b, vezes C, que multiplica. E aí você faz a distributiva aqui. É uma maneira, né? Você vê que não ficou tão pesado assim, né? Não ficou mais fácil de entender? Alfa A, alfa B, alfa C. É a mesma coisa que a gente tinha feito antes. O que quer dizer isso? É alfa AI mais alfa BJ mais alfa CK. Tá? É a mesma coisa um com o outro. Então você pode usar ou um ou outro, tá na mesma. Então vamos lá. Então a questão de você estar escolhendo, né, uma notação ou outra, fica, tanto faz, mas a questão é qual que você gosta mais. Aí você vê qual que você acha melhor para estar trabalhando, tá bom? Vamos voltar para nossa apresentaçãozinha aqui, né? Decomposição. Então, a decomposição, ela vai ser encontrar os vetores que somados, né, der origem àquele vetor V, mas os vetores que estão no eixo x e no eixo y. Então você tem aqui o vetor V. Quem que é o Vx? É a componente no eixo x. Quem que é o Vy? É a componente no eixo y. Esse cara é o cateto adjacente ao θ, então vai ficar V cosseno θ. Esse outro tem o mesmo tamanho desse segmento, que é o cateto oposto. Por isso eu vou falar que o Vy vai ser V seno de θ. Bem, aqui quando eu escrevo desse jeito, com as flechinhas, eu estou falando do desenho. Então o vetor V tem duas componentes, Vx e Vy. E aqui eu estou falando da intensidade. O quadrado desse cara é igual ao quadrado desse mais o quadrado desse outro. O que é isso? É o teorema de Pitágoras. Né? Então você tem aí como decompor. Você pode decompor através das propriedades trigonométricas de seno e cosseno. E se você precisar fazer a volta, você tem ali o teorema de Pitágoras para encontrar a intensidade do vetor V. Né? O outro ponto é para você decompor a força-peso. Então eu vou fazer de novo o desenho, fazer ali na lousa, tá? E aí você
Eu sugiro que você faça isso no caderno, porque é importante saber deduzir, viu? Vai que você esquece a equação. Tem aqui o plano inclinado, tem aqui o objeto, esse plano tem aqui um ângulo de inclinação que é θ, aqui está força-peso que você vai decompor nos eixos y, que é perpendicular à superfície, x, que é paralelo. Então você vai ter duas projeções aqui, tá? Bem, o primeiro ponto é você encontrar esse ângulo θ aqui, né? Então vamos lá, olha, eu vou prolongar essa linha, vou prolongar essa outra, e aqui eu tenho um ângulo, né? Aqui eu sei que é 90, então aqui é 90 menos θ, prolongo isso, 90 menos θ, então esse cara é o θ, tá? Então tem que saber fazer isso aí. Aí você vai ter essa componente é o PY, essa é o PX. Repare que o PY é o cateto adjacente ao θ. PY igual a P cosseno θ. Já esse segmento tem o mesmo tamanho do PX. E esse segmento é o cateto oposto. Daí então eu uso o seno, né? Tá bom? Então, ó, as componentes, tá? PX e PY, né? Obviamente você pode até memorizar isso aí, mas eu acho que o legal é você saber deduzir esse negócio, tá bom? Combinado? Bem, vamos fazer exercício, e aí eu acho que você acaba treinando um pouquinho mais. Tá, deixa eu passar aqui. Isso. Então veja, ó, considere as grandezas: tempo, massa, força, velocidade de trabalho. Então vamos classificar qual é escalar, qual que é vetorial, né? Tempo é escalar, massa é escalar, força é vetorial, velocidade é vetorial, trabalho é escalar. Então ele quer saber quais são as vetoriais. Aí tem só força e velocidade. Resposta A. Tá bom? Segundo exercício, ele dá aí os vetores A, B e C e quer saber quanto que é a soma, né? Quer saber qual a intensidade. Então vamos lá, né? Vamos fazer de duas maneiras e aí você vê qual que você acha mais interessante. Deixa eu pegar a mesinha que eu tenho aqui. Então repare no seguinte, ó. Deixa eu ver aqui. Vou fazer as linhas auxiliares. Faz de conta que está bem feito. E aí você tem o vetor A. Quem é o vetor A? Ele tem 3 unidades para a esquerda. Quem que é o vetor C? Ele tem 2 unidades para a direita e 2 para cima. Então esse é o C, esse aqui é o vetor A. E por fim você tem o vetor B, que tem uma unidade para a direita e uma para baixo. Tá? Portanto, o vetor resultante ele vai da origem do primeiro até a extremidade do último. Então esse aqui seria o vetor soma, ou o vetor resultante, ou então o vetor que substitui esses três. Como você pode perceber, ele tem uma unidade e uma unidade para cima. Então você pode dizer que o módulo desse vetor, né, é igual a 1, porque esse vetor ele é quem? Ele é o J, e o J é um vetor unitário. Tá? Ou então você pode fazer isso sem fazer desenho, só usando a álgebra,
né? Vamos imaginar que você está trabalhando no Excel, né? Dá para fazer sem desenho? Dá, olha só. Vou limpar isso aqui. Opa, tá dando pau aqui? Vamos ver. Vamos lá. Então você tem, quem que é o vetor A? O vetor A, ele tem 3 unidades para a esquerda. Olha como é que eu escrevo isso. Aí o vetor B. O vetor B, ele tem uma unidade para a direita e uma unidade para baixo. Então, uma unidade para baixo, eu coloco aqui menos J. Tá? Deixa eu até colocar esse cara aqui, ó, embaixo desse outro, né? E o vetor C? O vetor C, ele tem 2 unidades para cima e tem 2 unidades para a direita e 2 para cima, tá? Bem, se é isso, então aqui você vai ter, né? Quem que é o vetor soma? O vetor soma, ele vai ser, olha, se eu tenho I com 2i, deu 3i. 3i, então equilibrou aqui. Sobrou 2j menos j. Quem que é isso? Isso é j. Qual que é o módulo, então, do vetor S? É uma unidade. Tá? Então é uma outra maneira que você tem, está fazendo a mesma coisa, só que sem fazer desenho, só trabalhando com as componentes. Então você olha para o desenho, vê quem é o vetor A, olha para o desenho, vê quem é o vetor B, olha para o desenho, vê quem é o vetor C, e aí você soma componente correspondente, x com x, y com y, e encontra o vetor resultante. Tá bom? Feito? Vamos passar para outro exercício. Então, com 6 vetores de módulos iguais a U, construiu-se o hexágono regular a seguir, né? Então ele quer saber qual é o módulo resultante. Então vamos lá, esse aí, gente, se eu for desenhar isso aí naquela mesinha ali, eu sei que é melhor para vocês para enxergarem, mas eu desisto, eu não vou conseguir fazer o desenho aí não. Eu vou fazer ali, que eu acho que ali eu consigo fazer melhor esse negócio. Tá? Então, primeira coisa, né? Quando você vai dividir um círculo em 6 partes iguais, você pega a própria abertura do compasso e faz. Então, eu tenho aqui, ó, o círculo, faz de conta que está bem feito, mas, ó, pode acreditar, está bem melhor do que se eu fosse fazer naquela mesa, tá? E eu tenho aqui os vetores, então eu tenho esse, mais esse outro. E tenho mais 3 embaixo, então eu tenho esse, mais esse aqui. Bom? Bem, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou somar esses 3 de cima. Somando esse com esse e esse aqui. Isso vai dar o quê? Vai dar esse cara. Então eu posso trocar esses 3 por esse aqui. Em modo análogo, ali embaixo, eu também consigo trocar esse e esse por esse outro. Então agora eu tenho só 2 vetores, esse rosinha e esse laranja. Tá? E quando você faz, né, o seu círculo e vai desenhar um hexágono, né, para fazer aqui os lados, né, você tem que o lado do hexágono regular, ele é igual o raio. Então aqui você tem o raio, aqui você tem o lado do hexágono é igual ao raio. Tá? Então, se ele fala, né, que o lado aí valia 8 unidades, isso quer dizer que isso aqui é igual a 8 unidades, tá? Mas aqui eu tenho 2. Então, isso aqui vale quanto? Vai valer 16. Bem, o vetor que você tem embaixo tem a mesma intensidade, né?
Se aqui, ó, são 8 unidades, então aqui você vai ter o quê? 16. Então o total vai ser quanto? 32 unidades. Bem, depois de resolvido é fácil, né? O problema é você conseguir fazer isso aí na primeira vez que vê. Mas uma vez que você já viu um parecido, os próximos acabam ficando mais fáceis, né? Tá bom? Vamos partir para o quarto exercício. Então veja, ó, num bairro onde todos os quarteirões são quadrados e as ruas paralelas, elas distam de 100 metros uma da outra, então um transeunte faz o percurso do ponto P ao ponto Q. E ele quer saber qual é o deslocamento total, né? Então vamos lá. Esse eu até acho que eu consigo fazer nessa mesinha, viu? Que fica mais fácil para você enxergar. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui para a mesinha. Você está vendo ali embaixo o exercício. Vamos ver se eu consigo fazer o desenho aí de forma que seja pelo menos que dê para você entender, né? Então eu tenho aqui uma rua, outra rua, mais uma rua, outra e outra. E aqui eu tenho uma rua transversal, mais outra e a última rua. Aí ele fala do caminho, né? Ele chamou esse ponto inicial de ponto P, o ponto final é o ponto Q, e o camarada fez isso. Ele veio até aqui, desceu, veio até aqui, desceu, veio até aqui, desceu e chegou aqui, né? Mas ó, esse foi o caminho que ele falou, mas poderia ser qualquer outro. Por exemplo, vamos pegar esse caminho, ó. Se ele saísse aqui, viesse, desse a volta, tal, aí chegou aqui, nesse ponto aqui. O deslocamento vai ser o mesmo. Por quê? Inclusive posso apagar para não ficar feio, né? Mas pode ser qualquer trajetória, tá? Começou no ponto P, terminou no ponto Q, o vetor deslocamento vai do ponto P, né, até o ponto Q. Então eu acho que é isso, tá? Quer dizer, teria que estar bem feito, né? Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui, né? Ele vem daqui. Para você conseguir enxergar isso aqui, porque eu, na verdade eu estou desenhando isso sem estar vendo, né? Tá bom? Então vamos lá, né, pessoal? O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que esse lado corresponde a quanto? Ó, esse lado o que que é? É isso aqui. Isso são 300 metros. Tá? Esse outro... Ih, nossa senhora. Esse outro que eu tenho aqui corresponde a 400 metros. Bem, então como você pode imaginar, né? Se esse aqui é o deslocamento resultante, ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, o que eu vou usar é o teorema de Pitágoras. D ao quadrado vai ser igual a... Opa! ...300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Na verdade, ele é proporcional, ele é semelhante ao triângulo 3, 4, 5. Né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar que esse deslocamento é igual a 500 metros. Mas veja, isso serve para esse deslocamento que foi feito em vermelho, ou como eu falei para vocês, qualquer outro que comece no ponto P, vá e termine aí no ponto Q. Tá? Não importa qual é a trajetória, né? O que importa é a posição inicial e a posição final. Tá bom? Bem, moçada, o que eu tinha para falar para vocês, né? Era isso, tá bom? Desejo então que vocês peguem agora lá no Swap o material. Deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó.
né, uma orientaçãozinha que eu tenho, procura no material que está lá no SWAP, anota as equações, refaz os exercícios que foram propostos em aula e tem uma tarefinha, acho que deve ter aí uns 6 exercícios para vocês fazerem, tá bom? Bem, bom estudo, né? E daqui a pouco eu volto, ver se eu consigo gravar mais um videozinho para vocês hoje.